Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, graça e paz, estamos de volta para outra parte da mensagem. Vamos agora direto ao altar, ouvir o que Deus tem feito e falado no nosso ministério Shail. O que quer dizer Shail ou Hail? Né? Shail do inglês e Hail do hebraico. Significa dizer aquela que é capacitada, aquela que é inteligente, aquela que é auxiliadora, aquela que se encontra do lado. Então, a mulher Shail é aquela mulher virtuosa. Ela tem virtudes para ajudar, para conciliar. Ela é idônea, ela é uma mulher de Deus. Então, se você se sente assim, ou talvez você diga, mas eu não tenho essas qualidades, essas características. A Bíblia diz que o Senhor, quando Ele nos chama, Ele nos capacita. É Ele quem nos faz ser aquilo que Ele quer que sejamos. Você não precisa ficar preocupado, mas eu não tenho habilidades que as outras pessoas têm. Nós não nos comparamos com outras pessoas. Nós devemos nos comparar com Cristo Jesus. Porque a palavra diz que nós devemos ser seus imitadores, não é? O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós temos um modelo a seguir. Esse modelo de cristão que a Bíblia diz, ele só pode ser vivenciado se nós tivermos atitudes de Cristo. E quando se vê isso? No dia a dia da vida. O mundo espera ver em você, cristão, em mim, atitudes de Cristo. Não atitudes da carne, nem atitudes do acusador, nem atitudes de qualquer pessoa que não tenha compromisso com Deus. Mas se eu tenho compromisso com Deus, se eu sou uma ovelha do Senhor, eu preciso transparecer. Eu preciso que saia do meu coração Cristo. Então vamos ao altar e eu volto. Acredito que o povo de Deus tem a palavra ruim na boca. Nem no dedo. Sim, Senhor, Tu sabes que te amo. Aí Jesus virou para Pedro, primeiro sim de Pedro. Sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta meus cordeiros. Segundo sim, João 21:16. Todo mundo comendo, sentado à volta da fogueira, e Jesus vira para quem? Para João, Tomé. Não. Natanael. Jesus tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, Pedro, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu, segundo sim, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Ele falou, apacenta. Agora ele falou, pastoreia as minhas ovelhas. Segundo sim. Amados, quando Jesus falou isso, quando Pedro confessou com a boca, Deus estava limpando dele a arrogância. Deus estava quebrantando ele na frente de todos aqueles que ele havia humilhado. Deus estava mostrando para ele que a vida não tinha acabado na traição que havia sido feita por ele. Terceiro sim. João 21:17. Disse o Senhor pela terceira vez. Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João. Veja bem, por que ele estava dando ênfase? Simão, filho de João. Porque se tivesse qualquer outro Simão, filho de Joana, de Maria, de Hermínia,
de Julieta, de Marieta, de Rosana, de Rosângela, de Ana, de Maria. Poderia pensar que Jesus estava falando com esse outro João. Não, ele estava falando João, Pedro, peço desculpas, Pedro, filho de João, tu me amas. Aleluia. Diz que Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E ele respondeu triste, Senhor, tu sabes todas as coisas. Opa! Atenção! Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Assim como Jesus sabia que ele ia traí-lo. Jesus sabia que Pedro o amava. Mas Pedro precisava falar, jogar para fora, dar 3 sims para Jesus, dizendo, nunca mais eu ajo como um homem impetuoso, falso corajoso, falso altruísta. Eu estou aqui submetido a ti, Jesus. Sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, naquele momento, ele entende que o mestre sabe todas as coisas. Aleluias! Deus conhece o nosso homem interior, gente. A mudança de Pedro, ela não era fora. Deus precisava que ele ouvisse 3 sims para Jesus. Neste momento, nós vemos claramente a mudança no caráter de Pedro. Ele precisava diminuir. Ele chorou amargamente. Ele ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes e ele respondeu 3 vezes. Mas ele precisava diminuir para que Jesus crescesse. Porque o que ele havia de viver, o que ele haveria de viver, era muito grande, gente. Deus estava fazendo Pedro um homem novo. Mas era preciso que Pedro dissesse sim para Jesus. E quando nós dizemos sim para Jesus, às vezes dizemos com tristeza. Eu prefiro Jesus do que o mundo. Eu preciso Jesus do que ter que mentir para ganhar mais. Eu preciso Jesus, eu prefiro Jesus. Mesmo que eu tenha que sair perdendo em alguma coisa. Mas eu não acredito que com Deus não se perde nada. O que Pedro iria viver era muito grande. Ele teria um grande ministério. Sabe qual o ministério que Jesus estava dando a Pedro? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos cristãos. Cuida dos judeus convertidos. E não só, vamos ver. Sem prepotência, sem arrogância, mas humano, sabendo que na carne todos têm limites. Ele achava que não. Que na hora de cortar a orelha, ele, na hora, não pensou. Ímpeto, né? Impetuoso. Vou cortar a orelha. Hebreus 12, diz assim a palavra do Senhor. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como escravos. Não. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Gente, quem não é corrigido se perde. Que quem ama, corrige. Tá? Nós somos de uma geração cinquentenária, sessentenária, setentenária, octogenária. Eita! Centenária. Já tem uma irmã aqui que tem quase 93. Não é verdade? Isso, está com 92. Ela é a única que eu deixo abraçar o apóstolo apertado. Vai fazer 93. Daqui a pouco. Deus limpou a consciência de Pedro com os 3 sims. E hoje ele vai limpar a sua consciência também. E a minha.
Deus vai tirar do nosso coração toda a raiz de amargura, toda a mágoa, todo o dolo. Sabe, aquela pessoa que fez mal a alguém da sua família, atacou a saúde da sua família, a moral, aquela pessoa que maltratou um filho seu, você se sentiu humilhado, o Senhor você vai dizer sim para Jesus e Ele vai transformar o seu coração. Eu creio. Deus institui Pedro como um subpastor. Você quer ver isso? Pedro era um subpastor. Em Hebreus 12 nós já lemos. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Na primeira carta de Pedro 2:25, Pedro está dizendo: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo com letra maiúscula. Pedro está dizendo: vocês se converteram a Cristo. Eu sou um co-pastor, eu sou um subpastor. Em 1 de Pedro 5,4, Pedro volta a dizer: ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Imarcessível que não muda, que não se corrompe. Pedro está dizendo que Jesus é o supremo pastor. Ele que achava que seria o pastor das ovelhas, ele é co-pastor. O supremo pastor é Jesus. Pedro fora perdoado e transformado. E era exatamente isso que o Senhor esperava dele. Dali para frente, por quê? Por que Pedro foi restaurado? Porque o ministério que Deus tinha na vida dele era imenso. E nós estamos daqui hoje também por isso. Após os 3 sims de Pedro, e eu caminho para os 5 minutos finais, nós claramente vemos a mudança de Simão. Ele tornou-se um pescador de quê, gente? De almas. Não de peixinhos ou peixões ou muito peixe, ou 158 peixes grandes, não. Em Atos 3:1 fala assim a palavra do Senhor: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Vamos lá, Pedro fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Em nome de Jesus, receba a tua bênção agora. E tomando-o pela mão direita, e levantou imediatamente os seus pés, tornozelos se firmaram, e diz que esse homem entrou no templo com eles. Atos 3:12-13 diz assim: à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Aquele Pedro, que tinha medo, ele começa a falar: vocês estão tão maravilhados desse homem ter andado, mas ele não andou por minha causa, ele andou por causa de Jesus. Você está vendo que o sim para Deus faz com que a tua postura dê glórias a Deus? Ficou bom, por quê? Porque eu orei? Não, ficou bom porque o Deus que ouve a oração fez. Antes era um homem escondido, agora era um homem intrépido em Deus, Rose, em Deus. Aleluias. Dizem em capítulo 10, versículo 9, ele, no dia seguinte, indo eles a caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6, a fim de quê? De orar. Pedro se tornou um homem de oração.
Depois que ele disse sim para Jesus, depois que você disser sim para Jesus e deixar o WhatsApp de lado, o Instagram de lado, Facebook de lado, que tem roubado horas imensas de oração dos crentes. Não é que você não possa, tudo te é lícito, mas nem tudo edifica. Aleluia. Ele se tornou um homem de oração. O homem estava preocupado em logo resolver. Não, agora ele sobe e ora: Senhor, dá-me a diretriz certa. Porque ser impetuoso tem feito com que eu me dê mal. Porque eu faço tudo e não penso. 10:25 diz: aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao seu encontro e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Cornélio foi o primeiro gentio a se converter. Pedro pregou para o gentio, ele parou de fazer divisão. Você é da graça, eu sou da lei. Você não pode ouvir esta palavra porque você não jejua. Vocês são da igreja que não batizam, então tem que vir para a minha igreja e batizar para poder ir para o céu. Nós fomos lavados no sangue de Jesus. Água nenhuma poderá ou poderia fazer o que o sangue do Cordeiro de Deus fez. E nós não anulamos o sacrifício de Jesus. Aleluia. Louve a Deus. Até que Pedro está pronto. Ele sabe que ele é um servo de Deus. Ele é um subpastor do bom pastor. E em Gálatas 2, Paulo fala: pois aquele que operou eficaz... Olha que coisa linda. Paulo falando de Pedro. Dois chamados diferentes. Um para a graça e outro para a lei. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou em mim para com os gentios. Paulo está dizendo: Deus preparou Pedro. Depois de 3 sims, Deus preparou Pedro para que ele vá para os judeus. E a mim, Deus me capacitou e me preparou para que eu vá para os gentios, para todos nós aqui presentes. E quando conheceram a graça, veja bem, Pedro conheceu a graça. Aleluias. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, está aí, o Pedro, o mesmo, o escondidinho se aquecendo. Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e ele para a circuncisão. Isso é ética, amados. Isso é que Jesus espera de nós. Tem alguém fazendo a obra de Deus legalista, fazendo jejum, fazendo sacrifício, eu não vou ridicularizá-lo. Amém? Quer fazer? Não é necessário. Segundo a Bíblia, não é necessário. Mas é irmão em Cristo, está juntando com Cristo. Vá em paz, vá feliz e seja bom testemunho. Aleluias. Aí você vê a humildade de Paulo e a humildade de Pedro. E olha, isso é maravilhoso. Em 1 Pedro 3, últimos versículos dessa tarde, diz assim a palavra do Senhor: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. É por isso que todos os dias, é por isso, Lindalva, por isso, Miriam, que todos os dias o Senhor nos sustenta. Ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós.
fazendo todavia com mansidão e temor. Olha quem está falando de mansidão e temor. O mesmo Pedro, transformado por Deus. Ai, bispo, eu não sou uma mulher mansa. Receba ser uma mulher mansa, um homem manso. Receba em nome de Jesus. Foi o que a irmã falou. E eu também. Mas, bispo, às vezes é difícil, bispo. Porque quando pega a briga lá em casa, é um puxadara de cabelo para cá, cabelo... Não, puxa outra coisa. Cabelo sai. No caso do meu e da minha irmã, se a gente fosse brigar, a gente estava frito, porque o cabelo dela também ia sair, o meu também. Amados, com boa consciência, veja bem, um homem que era totalmente destrambelhado, impetuoso, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, não mais dizendo, mas e nós? Só os outros que ganham e nós não? Não. De modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Quem difama, volte ao versículo anterior, por favor. Envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Você tem um bom procedimento em Cristo? Diga, eu tenho um bom procedimento em Cristo. Quem te difama é que será envergonhado. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Aleluia. Amados, o Senhor é maravilhoso. Em resumo, quando o homem age dentro dos 3 nãos, ele é derrotado, ele chora amargamente, ele vive triste, em depressão. Nada dá certo, porque ele está nos 3 nãos. Ele se acha tão bom quanto Jesus. Ele humilha os outros, porque ninguém aqui é melhor do que eu. Todo mundo vai te abandonar, menos eu. Ele estava perto de Cristo, mas ele não era convertido. Mas, após os 3 sims, a vida se torna totalmente diferente. Crentes que fazem a diferença, levante a sua mão. Diga, eu sou um servo ou uma serva que faço a diferença. Aonde você chega, chega a luz de Cristo. Quando você abre a tua boca é para abençoar vidas. Você pode estar no terreno do inimigo, mas existe uma couraça de anjos à tua volta a te proteger. Então, você pode, como diz a palavra, por favor, o último versículo, 17, versículo 17. Porque se for da vontade de Deus, tudo é da vontade de Deus na nossa vida. Não é da nossa vontade. Mas, bispo, às vezes eu confundo a vontade de Deus com a minha. Então faz que nem Pedro fez. Vai para o eirado, vai para o teu quarto, vai para a sala, vai para o banheiro, vai para onde você quiser e ora ao Senhor. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que você padeça, sofra, por praticar o que é bom, do que por praticar o que é mal. Mas ninguém vai te calar. Aonde Deus te puser, abre a tua boca. Fala do amor de Jesus, porque quem crer e for batizado nas águas, não, nós sabemos que no novo pacto é pelo Espírito. João Batista diz, olha, eu vos batizo com água, mas vem um, aleluias, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E é assim que nós somos batizados nesse Jesus da graça. Nesta tarde, você vai dizer sim, sim e sim para Jesus. Assim seja, assim diz o Senhor.
Aleluia! Bom, estamos de volta, chegamos ao final da pregação. Esta pregação é fruto do Ministério Feminino, todas as primeiras quartas-feiras, após a ceia do Senhor. Nós temos um ministério onde nós conversamos com Deus, onde nós oramos, onde nós falamos de emoções, onde nós falamos de vida espiritual, onde nós falamos de compromisso com Cristo Jesus. Então, muito obrigada por você que sempre abre um tempo precioso da sua vida para estar em sintonia com o Ministério Cristo Vive. Nós estamos aqui nesta emissora, se você estiver me ouvindo nesta rádio ou se você estiver me assistindo pela internet, nós estamos aqui com um único objetivo: dizer a você que Jesus tem a solução para a sua vida, que Jesus tem o milagre que você precisa e que sem Ele nós não podemos fazer nada. Então creia agora, pare um pouquinho, ore ao Senhor, entrega para Deus tudo aquilo que está, digamos assim, efervescendo dentro de você. Entrega para Deus, confia nele e o mais Ele fará. Em meu nome pessoal, em nome do meu amado querido marido, apóstolo Miguel Ângelo, eu desejo que você seja uma das pessoas mais completas dessa terra. Que você seja uma pessoa feliz e abençoada. Que você dependa inteiramente de Deus. Graça e paz. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.